Marcos 8, 22. Sexta-feira você não vai faltar, hein, gente? Não falta. Vem, esteja presente, usa suas redes sociais para fazer missão. Se Deus está mandando esse pastor para vir pregar e louvar aqui na nossa igreja, é porque Deus tem uma palavra toda especial. Então você não falte, não quero que você falte. Amém? Marcos 8, 22. Peço também as suas intercessões, porque hoje eu saio de Lins e amanhã eu amanheço no Rio de Janeiro. Tá? Então, daqui a algumas horas eu já estou na estrada. Eu fui convidado para o aniversário do pastor Silas Malafaia, mas eu entendo que vai ter algumas reuniões pastorais e também com a presença do presidente da República. Então eu acredito que isso coloca a nossa cidade no mapa, né, para muitas coisas. Eu acho que quando você pensa nessas movimentações pastorais no Brasil, você entende que a sua igreja está num mapa muito sério. Então, ore, interceda por gentileza. Eu vou precisar das suas intercessões, porque não é um momento social só. Amém? Não é um momento social. Então, ore por mim e pela Ana, tá? Principalmente amanhã. Tá ok, queridos? Posso contar com a oração da igreja? Glória a Jesus. Marcos 8, 22. Chegou a Betânia, a Betsaida, me perdoe, e trouxeram-lhe um cego, rogavam-lhe que o tocasse. E tomando o cego pela mão, o levou para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois disso, tornou-lhe pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e o fez olhar para cima. E ele ficou restaurado, e viu a todos claramente. E mandou-o para a sua casa, dizendo: não entres na aldeia, e nem digas a ninguém na aldeia. Diga amém. Agora olha para alguém e diga assim: Jesus quer cuspir nos teus olhos. Não, glória a Deus por isso. Queridos, é porque eu falei essa palavra, porque foi esse cuspe santo, né? Essa foi a maneira que Jesus fez. Jesus não era homem, era o Filho do homem. Foi a maneira que Jesus fez, usou para gerar um milagre criativo e fazer com que aquele homem cego voltasse a enxergar. É claro que existe N tipos de cegueira, mas eu quero falar para que você entenda de dois tipos. Primeira cegueira é a cegueira física. É a pessoa que ela tem, infelizmente, a falta da vista. Ela não consegue enxergar, ela é uma deficiente visual. E é uma realidade. Porém, essa cegueira, ela não é o fim do mundo, é ruim, é péssima, com certeza. Mas o ser humano, com a sua capacidade humana, ele consegue desenvolver outras habilidades que lhe permite até ser um vencedor na vida. Você viu as Paralimpíadas, que pessoas que não tinham e não têm vista, que não têm uma das pernas, ou que não têm os braços, sendo campeão nacional e internacional, porque desenvolveram habilidades que permitiram que eles se tornassem campeões. E tem pessoas que têm alegria e podem gozar de todas as faculdades físicas, mas ela não consegue vencer em nada na vida. Mas de repente uma pessoa sem perna consegue ser um vencedor, uma pessoa que não enxerga consegue ser um vencedor. Por quê? Desenvolveu habilidades. Agora, a pior das cegueiras, não é essa, já provei. A pior é a espiritual. A cegueira espiritual ela é extremamente prejudicial para a vida eterna. Uma pessoa cega espiritualmente, ela está condenada à morte eterna. Ela nunca será salva. Pode passar um bilhão de anos. Ela vai ser
eternamente condenada, porque ela não conseguiu enxergar que só existe um caminho, um Senhor e Cristo. Ela não conseguiu enxergar que o Senhor Deus enviou o teu Filho para nos salvar da morte eterna. E por ser cega espiritualmente falando, ela vai, querido, ignorar o que tem mais de valor na terra, a salvação. A salvação. E infelizmente, você pode ter na sua casa, ou pode até ser, não sei, eu acho que não, mas você pode ter na sua casa uma pessoa cega espiritualmente falando. Você pode ter um amigo cego espiritualmente falando. Você pode ter uma mãe ou um pai cego espiritual. E essa cegueira, ela tem cura. E o agente da cura, bate a mão no peito, diga, sou eu. Sou eu. Agora, se você não aprender a identificar uma pessoa cega espiritualmente, você não vai poder ajudar ela. Uma pessoa cega espiritualmente é uma pessoa que ela gosta muito de criticar sem fundamento. Ela faz críticas sem estar fundamentada em nada. É uma pessoa que critica muito. A cegueira espiritual, ela dá sinais. E a crítica é um dos sinais que a pessoa espiritualmente é cega. Uma pessoa que critica, por que você vai tanto na igreja? Ela é cega, porque ela não sabe que você vai, porque você ama estar com Cristo na casa de Cristo. Você busca em qualquer lugar, mas na congregação dos santos, louvando ao Senhor é o seu prazer, é a sua alegria. Uma pessoa cega espiritualmente falando, ela critica as pessoas que são dizimistas. Vai dar dinheiro para a igreja, não precisa. Por que isso? Porque ela não entendeu que você quer honrar a Deus com aquilo que Ele te deu. Então, de repente, ela não tem essa visão, ela é cega, ela não enxerga o que você enxerga. Uma pessoa cega espiritualmente, ou com miopia, no mínimo, espiritual, ela não entende como é prazeroso abrir a porta da casa para salvar alguém, para poder trazer a palavra de Deus para alguém que de repente você ama e que não viria para a igreja, mas com facilidade iria na sua casa, tomar um chazinho ou um cafezinho e poder se alegrar com a palavra de Deus. Ela não entende isso, porque ela está cega espiritualmente, ela não consegue entender. E você é o agente de Deus para mudar a vida dessa pessoa. Diga amém. Diga amém. Aleluia. Querido, você precisa abrir os olhos de alguém. E quais são os passos que nós temos que dar para poder abrir os olhos de alguém? Porque normalmente as pessoas, elas não conseguem ser um agente de Deus para abrir os olhos de quem é cego espiritualmente. Então ela precisa aprender como tirar alguém da cegueira espiritual. Primeiro, com oração. A oração, ela é vital para que os olhos se abram. É vital. Se você ler 2 Reis de Israel, capítulo 6 e versículo 17, você vai ver que um jovem andava com um profeta de Deus e era cego. Um jovem vivia do lado de um grande profeta de Deus e era cego. Olha o que diz 2 Reis 6,17. E orou Eliseu e disse, Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Então tem hora que você tem que orar para Deus abrir os olhos de alguém. Abrir os olhos, você tem que dobrar o joelho e verdadeiramente fazer uma oração séria. Deus, se meu marido, eu amo ele, é uma pessoa boa, mas ele está cego, ou ficou cego. Porque tem gente que ela nasce cega, não é verdade? Ela nasceu cega. Tem outros que até enxergava, mas depois se tornou o quê? Cutuca alguém e fala, você tem alguém assim em casa? Até enxergava, agora está cego. Enxergou, um dia enxergou, mas acabou ficando cego. Irmão, tem hora que você tem que orar assim. Senhor, essa pessoa até que via, mas agora ficou cego. Não enxerga o Senhor como Salvador e as prioridades do teu reino. Tem hora que você tem que orar mesmo, fala, Senhor, abre os olhos, pinga colírio nesses olhos, abre os olhos desta pessoa. Tem hora que você tem que chorar diante de Deus, falando, Deus, eu preciso que essa pessoa enxergue.
Ele está cego, ele até enxergou um tempo, mas agora não enxerga. Não enxerga mais, não vê mais. Está cego, 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 de maré de si. Está cego. Tem hora que você tem que entrar diante de Deus, clamando violentamente para que Deus faça essa pessoa enxergar. Isso é muito sério, irmão. Porque você ama o seu pai, ama a sua mãe, e eles estão lá cegos e você nem liga, sabendo que você tem um colírio de Deus para aqueles olhos. Você tem um colírio, a oração é um colírio de Deus. E aí você está orando para Deus abençoar, você está orando para Deus guardar, mas você não está orando para Deus abrir os olhos. Você não está orando, falando, Deus, abre os olhos. Se a pessoa for diagnosticada com uma doença terrível, você vai orar, você vai chorar, mas ela é cega e você não chora na mesma veracidade. Na mesma veracidade você não chora, você não ora. E olha, quem estava do lado de Eliseu era um convertido ao judaísmo, ao Deus de Israel, e era cego. Tem hora que eu oro, Deus, abre os olhos dos pastores desta igreja, para que eles enxerguem o que eles não estão vendo. Tem hora que eu oro assim, seriamente, pela equipe pastoral que caminha comigo. Oh, abre os olhos, Pai. O Senhor precisa abrir os olhos deles. Oração é vital. Você tem que entrar diante de Deus e chorar, para que Deus abra os olhos dessa pessoa. Só orar? Não, orar é o primeiro passo, é o primordial. Segundo passo, Jesus toma esse homem pela mão. Irmão, toda pessoa que não enxerga, ela é conduzida ou por um cão, guia, ou por uma como é que chama? Uma guia, né? Uma bengala, ou por alguém que pega e guia essa pessoa. Jesus, ele guiou esse homem, pegou ele pelas mãos. Tem hora que não é só orar, é oração e ação. Tem hora que você tem que pegar essa pessoa pela mão e trazer ela, falando, você vai enxergar. Você vai ter que enxergar, vem aqui. E isso significa amar ela, conversar com ela, conduzir ela, sentar, porque a palavra conduz alguém. Tem hora que você vai ter que conduzir essa pessoa. Pegar ela pelas mãos, pegar ela e ir levando ela para fora. Falar, ó, eu vou tirar você dessa cegueira, vem, caminha comigo. Caminha comigo, caminha comigo, caminha comigo. Aí você vai levando ela para caminhar na palavra com você. Você vai amando ela. Isso é muito sério. Olha o que diz Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Tem hora que você tem que pegar alguém pela mão. Pegar alguém e conduzindo ela para fora da cegueira. Pegando ela na mão, amando ela, abraçando ela, mostrando Jesus para ela. Olha o caminho que lindo, olha o Deus que eu sirvo. Dando testemunho de vida, mostrando para essa pessoa, né, o testemunho de vida que você vive e conduzindo ela para fora. Outro passo que eu acho lindo, eu estou correndo aqui contra o tempo. Amém? Jesus, ele pega essa pessoa pela mão e leva ela para fora da aldeia. Pergunte assim, por quê, pastor? Porque as pessoas que estavam lá dentro não iam deixar ela enxergar. Poderiam atrapalhar o milagre dela. Tem gente que está atrapalhando o milagre do seu marido de enxergar. Tem gente que pode atrapalhar o milagre do seu pai, do seu amigo, de alguém que você ama de enxergar. Tem hora que você vai ter que tirar para fora de alguns meios, de algumas rodas, de algumas aldeias. Tem hora que você vai ter que conduzir ele para fora. Tem hora que você vai ter que pedir para Deus afastar e vai ter que lutar para afastar essa pessoa de outras pessoas que só geram cegueira para essa pessoa que você ama. Olha que estudo que eu estou te dando, rápido, porém eficaz. Porque tem gente que ora tanto, ai, meu marido, meu fulano, meu beltrano, não converte. E de repente, se você usar essa metodologia bíblica de ensino e aplicar ela no seu dia a dia, essa pessoa pode ver com mais rapidez, com mais agilidade. Não é verdade? Então tem hora que você tem que falar assim, ó, vem aqui, eu vou te tirar para fora, eu vou afastar. Isso se chama discipulado. Irmão, discipulado é uma ferramenta bíblica que pai tem que ter com o filho. Você tem que discipular os seus filhos. Muitos pais já não discipulam os filhos. Você tem que ter tempo com discipulado com seus filhos.
Não importa a idade dele, tem hora que você tem que sentar, fala, senta aqui, ó. Deixa a mãe abrir uma Bíblia, deixa o pai abrir a Bíblia. Nós vamos ler um texto que eu separei e eu quero te instruir diante desse problema que você está enfrentando. Aí você vai tomar um chazinho ali, bater um papo com o filho. Você vai conversar um pouquinho com essa pessoa, vai olhar no olho dela e instruir ela. Você tem que fazer isso a cada 10 dias com um filho seu, ou a cada 20 dias, ou 15 dias. Você tem que sentar. Ah, mas meu filho não mora comigo, mas é seu filho. Aonde ele estiver, faz uma chamada de vídeo. Porque você abandonou, você não faz mais isso. Você precisa discipular a sua casa. Você precisa sentar e ir abrindo os olhos de um filho, de um parente, de alguém que você ama. Sentar com essa pessoa. Supervisor, você precisa discipular, conselheiro. Você é um canal de bênção que diz respeito a discipulado. Uma das coisas mais tristes que eu vejo, às vezes as pessoas nem ligam mais. Eu fico triste quando eu vejo que a pessoa acostumou a fazer o núcleo sozinha ou só com a casa dela. Tão triste. Você não pode aceitar isso, porque não tem ninguém ali para você transmitir uma palavra. Jesus queria alguém naquela casa. Jesus queria que alguém tivesse ali com você. E você já acostumou a achar normal. Não, não é normal. Há uma anormalidade aí. E você precisa lutar. Você precisa batalhar. Irmãos, tem tantos pastores aqui na nossa igreja. Fiquem de pé os pastores, por gentileza. 80% desses pastores estarão aqui amanhã atendendo o dia todo. Senta com um deles. Conversa com um deles. Pede uma visita para um deles. Eles estão aqui à disposição para servir a igreja, para servir o corpo de Cristo. Obrigado, pastores. Aplaudam ao Senhor pela vida deles. Irmão, até onde eu sei, né? A vida desses homens está alinhada com a vontade perfeita de Deus. Então conversa, senta, olha quantas pessoas que podem te atender. Senta com um deles. Ah, não, tem que sentar. Eles podem te ajudar a você superar a sua miopia espiritual de repente. Eles podem ser um canal de Deus na tua vida, para você enxergar mais profundamente o que Deus tem para você. Isso é uma realidade que a igreja precisa viver. Você precisa, eles vão te discipular. Você pode tirar dúvida do que é discipulado. Me ajuda a discipular minha casa, como é que eu faço? Amanhã das 8:30 da manhã às 4:30 da tarde, eles estão aqui atendendo o dia todo. Você pode falar, faz um discipulado comigo. Faz um discipulado comigo. Não tem por que você ficar triste, pastor não me atende. Olha um monte de pastor para te atender. Mas não, irmão, não seja exclusivista. Nós somos homens que Deus te levantou para você. Levantou por você e para você. Se sinta amado. Então, o discipulado você pode aprender. Esses homens sabem fazer discipulado. Vão sentar com você. Vão te ajudar a discipular a tua casa, a discipular o teu núcleo. Queridos, discipulado é uma das coisas mais maravilhosas que a igreja descobriu. Eu tenho discipulado. Hoje mesmo eu vou fazer um discipulado na minha casa. É isso mesmo, vou fazer um discipulado dentro de casa hoje. Antes de eu pegar a estrada, daqui coloca a coisa em ordem. Faça um discipulado e a estrada. Isso é necessário. Às vezes, você marido, sentar com a tua esposa, abrir a Bíblia e falar, olha, eu vejo que a gente precisa melhorar nessa área. Nós precisamos melhorar nessa área. Isso é um papel fundamental do marido dentro de casa. Marido de Deus, homem de Deus. Sentar com a esposa e falar, olha, vamos ler uma palavra, vamos alinhar nosso lar. Isso é necessário, gente. Esse discipulado, ele tira toda a cegueira espiritual. Toda a cegueira espiritual é derrubada com isso. E Deus opera maravilhas. Deus faz maravilhas na tua vida. É só você querer. É só você querer.
Então o discipulado é uma cura para os teus olhos. Faz você enxergar, faz você ver o que Deus quer te mostrar. Às vezes o casamento está ali, o marido está um pouco cego, a esposa, os dois estão cegos de brigas e discussões. Quando há um discipulado, os dois enxergam, os dois vão ver onde estão errando, e aí o casamento melhora. Querido, se na sua casa tiver discipulado, 70% dos seus problemas estão resolvidos. 70% dos seus problemas vão ser solucionados. E você vai vivenciar uma vida melhor, dentro da sua própria casa. Pode ter certeza, quando tem uma conversa ampla, aberta, eu vou pedir para os pastores, eu vou terminar daqui a alguns minutos, vai ter reunião com as regiões, né? Mas que fique pelo menos uns 4 pastores aqui, para estar atendendo, conversando, marcando um discipulado com você, te ensinando. Eu acredito assim que na matéria para noivos, teria que aprender discipulado. Porque se dois aprendem a arte bíblica do discipulado e leva isso para dentro do casamento, como o casamento melhora, a criação dos filhos melhora. Agora, por isso que no núcleo tem discipulado, porque é uma cura para qualquer tipo de cegueira, porque ali naquele bate-papo a pessoa enxerga. Aqui naquele bate-papo, e discipulado não é bate-papo de, o que você está precisando? Como é que está a sua vida? Não, não é isso não. Não é isso não. Discipulado é algo muito extraordinário. É algo muito extraordinário. Toda segunda-feira, agora eu estou tendo reunião, né, de transição ministerial. Às segundas-feiras eu faço isso. Mas antes eu fazia muito GDs na minha sala. Agora não, agora a gente faz uma reunião de transição ministerial, toda segunda-feira com os pastores da equipe pastoral da sede. E uma semana assim, ou cada 2 semanas, eu tenho com os pastores de igreja filha. Eu sento, eu falo, eu converso. Esses dias eu estava falando mesmo sobre paternidade, sobre eles, um discipulado sobre paternidade, GD, né? Sobre discipulado, sobre paternidade. Querido, a maioria dos homens, eles têm uma dificuldade muito grande com paternidade, a maioria da liderança. E paternidade, ela é um passo para um apostolado e um derramamento do Espírito Santo. E ali a gente foi, quantos olhos foram abertos, quantos olhos se abriram ali na minha sala, eles falando, olha, eu tinha dificuldade nisso. E às vezes é uma descoberta, eles vão se descobrindo, se enxergando, nossa, eu não sabia que eu tinha essa dificuldade, nossa. E aí começa a enxergar que tem, começa a enxergar. Isso é tão bom, porque às vezes você precisa disso, e o discipulado é essa ferramenta que vai te ajudar a enxergar o que você precisa mudar, o que você precisa fazer. O discipulado cura qualquer cegueira, e você precisa fazer isso, porque você tira a pessoa para fora da aldeia, para fora da cegueira, você tira ela, faz ela enxergar. Isso é lindo, gente, e Deus quer que você viva isso. Agora, Jesus, ele faz um tratamento de choque. Diga comigo, tratamento de choque. Fale para 2 pessoas. Irmão, imagina que choque. Jesus faz o quê? No olho do homem. Isso choca. E é um tratamento de choque. Para a pessoa, às vezes, abrir os olhos, tem que ser algo desse nível, senão os olhos dela não se abrem. Tem hora que a gente tem que falar a verdade nua e crua para algumas pessoas, para que elas possam enxergar. É verdade. Tem hora que você tem que falar, por mais que doce, tem hora que você tem que olhar no olho e falar, ô, peraí, não é por aí. E ó, detalhe, Jesus não faz isso na frente de ninguém, ele faz isso no particular. Ele não constrange, ele trata. E tem tratamento que dói. Porque ouvir certas coisas não é fácil. É um tratamento de choque, é uma gusparada nos olhos. Tem hora que é uma gusparada mesmo, que você tem que dar. É um tratamento de choque, fala, toma, irmão. E recebe, irmão. Vai escorrer no teu olho o guspe que eu vou dar. É dolorido, a coisa vai te chocar. Eu vou ter que tratar você mesmo, vou ter que falar umas verdades que você precisa ouvir. Tem hora que você tem que falar. Tem hora que você tem que sentar com todo amor e educação, mas falar o que a pessoa precisa ouvir. Porque, irmãos,
Ninguém tropeça em montanha. As pessoas tropeçam em pedrinhas. A Bíblia, quando fala de olho, fala de cisco. E tem hora que a pessoa está errando, ela não enxerga. Tem hora que ela acha que ela está certa, mas ela está errada. Tem hora que você vai ter que falar, irmão, isso aí você está errado. E você está achando que você está certo, você está batendo a mão no peito, falando que você está certo, você está brigando, falando que você está certo, mas não é por aí, você está errado. Você está errado. E você está achando que você está certo. Você está batendo a mão no peito achando que você está certo. Mas na verdade você está errado. Tem hora que você vai ter que falar isso. Senão, ou você muda, ou você não vive o que Deus tem para ti. Que você não está enxergando. Quem aqui lembra, quando estava no colégio, na escola, né? Que alguém colava aqui, me dá um tapa. Lembra disso, a brincadeira boba? E chegava um e dava uns tapas, né? Dava uns tapas. Oh, porque está escrito aí. Ele não enxergava, ele tinha um ponto cego. Né? Ele não estava enxergando o que estava ali. E ele estava apanhando, tomando tapada, porque ele não estava enxergando. Tem gente com problema na vida que não vai resolver enquanto os olhos dela não se abrir. Por mais que você ore, por mais que você conduza, por mais que você fale e faz, não adianta. Enquanto você não dá um choque, uma gusparada nos olhos dela, ela não enxerga. Que ela precisa mudar, que ela está errada e que do jeito que está as coisas não estão legal. Não está legal. Não está legal. Então tem hora que você tem que falar, você tem que ter essa conversa franca dentro de casa. Tem hora que você tem que ter essa conversa franca com algumas pessoas. Eu, graças a Deus, eu não tenho dificuldade de ter esse nível de conversa. Porque eu já passei né, dessa fase da vida de ter algum nível de dificuldade. Irmãos, eu olhei para um grande líder, amigo, e falei assim, pastor, olha, eu sinto que o senhor, nessa área, o senhor vai ter percas, sinto que o senhor, nessa área, vai ter prejuízo, sinto que o senhor vai tardar o agir de Deus nessa área. É uma pessoa que eu considero um grande homem de Deus, né? Para falar com ele, eu fui orar até, porque eu falei, meu Deus, como que eu vou falar isso para esse homem? Mas era uma área que eu dominava, que eu vi que ele não tinha uma visão ampla. Aí eu conversei com ele e falou, rapaz, você vai me dar uma assessoria. Você vai fazer assessoria comigo nessa área. Eu falei, combinado, vamos lá. E eu fui lá e ajudei ele muito. Ajudei ele bastante naquela área. Fiz uma assessoria com ele naquela área. Olha que coisa extraordinária. Ele aceitou aquela palavra. E tem hora que você tem que aceitar, que você não está com essa bola toda. Igual esses dias eu estava falando, acho que eu só não falei com o João, mas falei com a minha esposa, falei com o Edmilson da Catarina, né? Com quem mais? Falei com o Eugênio. Eu falei, gente, vocês não estão percebendo que vocês estão dando mais ênfase para casais, para mapeamento, para qual que é os outros? Cura da alma, do que para visão? Vocês estão equivocados, vocês estão tendo miopia ministerial. Espinha dorsal do ministério é a visão GAT. Falei para a Mulheres Única, é uma extensão da espinha dorsal. E se você não dá atenção para aquilo que sustenta o corpo, costela não sustenta o corpo. É o tronco que sustenta o corpo, não é isso, João? Então eu falei, vamos abrir os olhos. Mas não falei assim bonitinho não, você não estava lá, viu? Mas não falei assim não. Falei meio que babando, assim, meio com sangue nos olhos. Né? E foi bom, porque eles dão para verdade, pastor, eu não tinha visto dessa forma, e tal, e tal, e tal. Eu falei, olha que bacana, enxergaram. Que bacana. Então quer dizer, tem hora que você tem que falar, tem hora que você tem que abrir os olhos. Ah, mas não gostei de ouvir. Você não tem que gostar. Você tem que entender que você precisa. Não tem a ver com gosto, tem a ver com necessidade. Agora, irmão, criança come o que precisa ou come o que gosta? Criança gosta de ouvir o que lhe faz bem ou o que ela precisa? Eu vou repetir, acho que você não entendeu. Criança gosta de ouvir o que faz bem, o que ela gosta ou o que ela precisa? O que ela gosta. Então, às vezes, nós temos adultos assim, que não gosta de ouvir, que você tem que mudar, que não, você está falando demais, que não é por aí não.
É verdade. Eu já tive conversas acaloradas com certas pessoas, dizendo assim, ó, abaixa a bola, que não é por aí que você conversa não, cara. Abaixa a bola. Não é por aí não. Você está falando é com macho, está falando é com homem. Né? Abaixa a bola, senão você vai seguir o seu caminho rapidinho. Você está errado, você tem que ouvir. Você está errado. Você está errado. E aí a gente vai acertando, e lapidando, a pessoa aceita, e a vida dela melhora. A vida dela melhora, sim ou não? Então a sua vida precisa melhorar quando você estiver disposto de ouvir o que você não quer ouvir, mas precisa. É tratamento de choque. É gusparada nos olhos. Para que, quem sabe, aí eu falo, vai lá no Siloé e lava os olhos. Sua vida mudar. Irmão, é uma necessidade. Às vezes você precisa ouvir. E quando você aceita ouvir, seus olhos se abrem, aí você vai fazer como esse homem. Ele fala assim, você está vendo? Eu vejo os homens como árvore que anda. Jesus falou, peraí, você já lavou o rosto, você já aceitou o tratamento, agora peraí que você vai ter uma visão de águia. Aí Jesus muda a ótica do homem. E faz, o texto diz assim, e fez olhar ele para cima. Olha que visão extraordinária, que visão tremenda. Você acha que eu não passo por isso? Eu procuro isso. Eu procuro. Às vezes eu cheguei para o apóstolo Joel, falei, apóstolo, fala isso para mim. Ele falou, ó, é isso. Porque eu sei que ele vive coisas maiores. Ele tem uma visão muito ampla do ministério. Eu estava agora em São José dos Campos e Deus me deu a alegria de sentar com a esposa do Luciano Subirá e com ele, eu e a Ana. E a gente passou 1h30, 45 minutos juntos. E eu falei, agora é minha hora de fazer certas perguntas. Agora é a hora de eu ser confrontado. Como a conversa era curta, então eu falei, eu vou me confrontar em perguntas. Falei, pastor, o que o senhor acha disso e disso e disso? Ele, ó. Falei, eu não falei que era eu. Porque não dava tempo. Senão ia conversa. Então eu fui direto ao ponto. E o que o senhor acha disso? O que o senhor pensa disso? O que o senhor acha disso? Eu falei, opa, nisso aqui eu estou legal. Isso aqui eu tenho que mudar. Irmão, tem gente que fica chateadinho muito rápido. Magoadinho com qualquer coisa. Nossa. Eu preguei aqui na ceia o quê? Que, querido, Moisés viveu 3 níveis de ministério. Ele, primeiro, é o resgatador de Israel. Ele tira o povo do Egito. E ali, quando ele tira do povo do Egito, ele fica andando no meio de onde? Do povo. Ele está vivendo o ministério pastoral, que é sacerdote. É ele no meio do povo, ajeitando com o povo. Chega uma hora que o próprio Deus fala assim, sai do meio do povo. Sai do meio do povo. Aí ele vai para a frente do povo. Aí Deus fala, agora você vai viver a formação de liderança. Levanta 12. E os 12, cada um de cada tribo e tal. E depois vem 70, ele começa a formar líderes. Eu estou nessa fase. Chega uma hora que Deus fala assim, agora sai da frente do povo. Você não vai viver nem pastor, você não vai ser nem mais líder. Sobe para o monte, você vai viver o apostolado. Ontem eu estava pregando na igreja, lá na Cabana Church. Ontem, e o pastor vai ficar 15 dias fora, está em Israel. E eu fui lá pregar, que coisa linda, o povo estava tudo lá, mesmo ele não estando. E aí eu conversando com o povo, né, tal. O povo, o pastor está viajando, está em Israel, que benção, né, e tal, tudo feliz. Tudo feliz. Tem uns que falam assim, poxa, pastor, olha pastor. Irmãos, quando a igreja começar a viver apostolato, você não pense que vai ser exclusivamente só você ser cuidado. Você vai ter que ajudar a cuidar. Tem que começar a cuidar. E esse negócio, eu não falo, eu não consigo, não dá, acabou. Chacoalha a poeira e dá a volta por cima e vão para cima. Né? É muito crente antigo com mimimi. É muito crente querendo ser cuidado e já não está na hora de cuidar. Tem oração que não é eu que faço, mas não é você que faz.
É você que tem a unção de Deus e bota a mão lá e acontece, meu irmão. Mas você fica numa dependência infantil tão grande, que isso te não faz você enxergar o que Deus tem para o seu futuro, que é coisas grandes. Amém? Então se coloque de pé, terminei hoje bem cedo, tanto pela viagem, que eu já estou de saída, e eu quero que vocês orem por mim e se alegrem. Amém? Se alegra. Vou levar o nome da nossa igreja. Deus está, irmão, Deus não está tirando Lins. Deus está colocando, ou melhor, Deus está colocando Lins no mapa de muitas coisas através de uma igreja. Então é o que nós vamos vivenciar. Amém?